O Python é uma linguagem que existe há bastante tempo já, mais de 30 anos. E é uma das linguagens mais populares do mundo na atualidade, se não for a mais popular. Encontra inúmeras aplicações como, por exemplo, jogos, inteligência artificial, internet das coisas, ciência de dados e muitas outras. Então é uma linguagem muito utilizada. Além disso, possui uma grande comunidade de programadores. Mas ainda assim, nem sempre a linguagem Python é a mais indicada para qualquer projeto de programação, de desenvolvimento de software. E na verdade, às vezes, ela é bastante inadequada. Bom, eu sou o Fábio da Boson Treinamentos e nesse vídeo eu vou falar sobre 5 problemas ou pontos negativos da linguagem de programação Python. O primeiro problema da linguagem Python, que provavelmente é o principal problema da linguagem, é a sua lentidão ou falta de velocidade. Então, a linguagem ela é notória por não ser muito rápida na execução de determinados tipos de scripts. Isso acontece por diversos motivos, por exemplo, pelo fato da linguagem ser dinamicamente tipada e pelo fato dela ser uma linguagem interpretada, entre outras coisas. Na maior parte das aplicações isso não deve ser um problema na verdade, porque esperar alguns milissegundos ou até mesmo alguns segundos a mais ou a menos talvez não faça muita diferença, mas se você precisa desenvolver uma aplicação que tem que responder muito rapidamente ou em tempo real, Python provavelmente não vai ser a linguagem que você vai escolher, porque ela realmente tem essa limitação de velocidade de execução. Nesse caso, você provavelmente vai escolher uma linguagem como C++ ou linguagem C, entre outras. Um segundo problema é o consumo elevado de memória que uma aplicação em Python pode requisitar. Isso acontece por conta da forma como a linguagem foi construída. Se você precisa de uma linguagem, de uma aplicação que vai rodar num dispositivo que tenha pouca memória, ou que precisa ser otimizada, né, esse uso da memória, o Python pode não ser a linguagem mais adequada também. Se você tem memória sobrando, vai rodar por exemplo num PC, num desktop, uma aplicação em Python, um script em Python, provavelmente isso não vai fazer praticamente nenhuma diferença, mas se você tem algum tipo de restrição com relação ao uso ou à quantidade disponível de RAM no dispositivo onde você vai rodar a aplicação, talvez o Python não seja adequado, seja totalmente inadequado nesse caso. Um outro problema, nosso terceiro problema da linguagem Python, é que às vezes, isso é bastante curioso, às vezes a linguagem, o programa, o script escrito em Python, ele ocasiona problemas em tempo de execução, runtime, totalmente aleatórios, sem uma explicação plausível. Você olha o código, ele está perfeitamente escrito, o programa funciona, mas às vezes ele não funciona. Eu já vi isso acontecer algumas vezes em aplicações Python. Isso também se dá pela forma como a linguagem é programada. Por exemplo, pelo fato dela ser dinamicamente tipada, isso às vezes pode ocasionar problemas. Um dado do tipo string ou uma variável de string que esperava uma string recebe o inteiro e não faz a conversão adequada, por exemplo, ou faz uma conversão inadequada. Tá? Isso pode ocasionar erros em tempo de execução que são muito difíceis de você detectar, porque ao olhar o código, ao tentar depurar, parece que está tudo ok, tudo perfeitamente funcional, mas na verdade não está, e é uma característica da linguagem. Tá? Então, aplicações críticas, provavelmente você não vai querer escrever em Python por conta disso. Tá? Uma aplicação que não tem uma importância muito elevada, tá, em termos de sua execução, pode ser escrita tranquilamente, um erro aqui, um erro ali, é tolerável. Eu digo erros aleatórios, não vão ocorrer sempre, podem até nunca ocorrer, mas às vezes eles ocorrem, e assim, sem explicação. Um outro problema da linguagem Python, um quarto problema, é a falta de suporte para aplicações front-end adequadas. Aplicações front-end tanto para desktop quanto para web, existem sim bibliotecas para isso, né? Não são ruins na verdade, são até interessantes de usar. Eu devo ter alguns vídeos aqui no canal sobre bibliotecas front-end para desktop, para Python, mas a verdade é que elas não são tão desenvolvidas se comparadas com outras linguagens, e o que pega realmente é o desenvolvimento para dispositivos móveis. Realmente o Python tem uma falta de suporte para dispositivos móveis que é gritante. Então, se você vai programar uma aplicação para rodar num smartphone,
é altamente provável que você não vá utilizar Python para isso. Existem bibliotecas, sim, para você tentar desenvolver para mobile com Python, mas elas são bastante primitivas ainda e eu não recomendaria utilizar. Se você vai desenvolver para mobile, utilize as linguagens mais tradicionais. Utilize, dependendo do aparelho para o qual você vai desenvolver, você vai utilizar aí um Swift, por exemplo, ou ainda Kotlin ou Java mesmo. Então essa falta de suporte ela é gritante. Eu estou citando ela porque hoje em dia praticamente a gente utiliza o smartphone para tudo. Então é um mercado gigantesco para desenvolvimento de aplicações e o Python fica para trás nesse quesito. Hoje tudo você faz pelo celular, o aplicativo do banco está aqui, o aplicativo de relacionamento, conversar com seus amigos, gravar um vídeo, então tudo está no celular e o Python ele fica para trás nesse quesito. Tá? Precisaria melhorar esse suporte para a gente poder começar a escrever Python para o celular. Eu não sei se isso vai ser possível algum dia. E o quinto e último problema, a meu ver, eu como educador trabalho ministrando cursos, não só aqui no YouTube, mas também na vida real fora da internet. Ministro cursos presenciais e também remotos. A meu ver, o problema da linguagem Python é ela ser usada como linguagem de aprendizado de programação. Nem sempre isso é muito adequado. Eu vou explicar por quê. Por que eu acho isso? A linguagem Python é muito simples, ela é fácil de aprender. Isso é muito legal, é um ponto positivo. O vídeo é sobre os pontos negativos, mas esse é um ponto positivo que não dá para deixar de citar. Porém, essa facilidade em se aprender a linguagem, ela pode se voltar contra o estudante. Se a pessoa que vai estudar Python nunca estudou nenhuma outra linguagem de programação, nunca estudou lógica de programação na vida, está dando seus primeiros passos nessa área, talvez o Python não seja uma boa pedida. Por quê? Porque ela é muito simplória. Tão simplória que ela pode deixar lacunas no aprendizado da lógica de programação e da programação em si. Você pode finalizar um cursinho de Python achando que entende muito de programação, que aprendeu bastante, o suficiente, quando na verdade não aprendeu. Deixou de estudar diversos tipos de estruturas, entendeu como funciona uma matriz, como funciona um vetor, como é que você cria um laço de repetição encadeado, que são coisas que o Python faz com muita facilidade, com pouquíssimas linhas de código, mas que você como estudante deveria, na verdade, aprender a fazer de forma mais detalhada, ou na unha, como a gente diz. Porque isso vai fazer diferença lá na frente, quando você for trabalhar com algoritmos mais complexos. Porque o Python também simplifica bastante, mas como eu disse, se a gente não vai aplicar Python em tudo, onde eu não aplicar Python eu vou ter que conhecer a fundo as técnicas de programação. E se você só estudou essa linguagem, você vai ter dificuldade, inclusive dificuldade para você migrar para outras linguagens. Quem aprendeu e trabalhou exclusivamente com Python, que tem uma sintaxe específica, pode ter dificuldade, por exemplo, para migrar para Java, C# ou C++, que são linguagens bem mais complicadas, com muitos outros recursos que não existem em Python e muito verbosas, ou seja, os códigos eles são grandes. E às vezes o estudante pode se questionar por que eu tenho que escrever 5 linhas de código se no Python uma instrução resolvia. Na verdade, essa instrução ela codificava aquelas linhas todas de código, escondia aquilo do programador, um encapsulamento. E elas são importantes. Né? Em outras linguagens você precisa escrever aquelas linhas porque você tem um controle mais fino sobre como o programa vai funcionar. Coisa que você não tem no Python. Se você não está habituado, você pode ter dificuldade para migrar para outras linguagens. Eu até citei o termo encapsulamento. Na verdade, existe um outro problema com a linguagem Python, que é a falta de suporte à orientação a objetos. Tá? Orientação a objetos em Python é algo bastante primitivo. Você pode criar classes, pode criar métodos, mas eles são muito diferentes de como funcionam as classes, os objetos, os métodos, a herança em linguagens que são realmente orientadas a objeto, como essas que eu citei inclusive, C++, C#, Java e outras tantas. Seria um sexto problema do Python. Então esses são alguns problemas da linguagem Python que podem impedir você de utilizá-la nos seus projetos. Sempre tem que levar essas coisas em consideração e tirar da cabeça a ideia de que o Python serve para absolutamente tudo, porque
porque isso não é verdade. Se fosse verdade, as outras linguagens já teriam desaparecido, mas a gente sabe que não desapareceram e nem irão desaparecer. Por enquanto, o Python é a linguagem mais popular do mundo. Eu não vou dizer que é a mais usada. De acordo com os índices, os rankings da internet, a gente vê que a linguagem realmente é bastante popular, mas não significa que vai ser aplicada em tudo. Você, como programador, tem que ter ciência disso, porque o teu trabalho não é ser pythonista, é ser desenvolvedor. E o desenvolvedor trabalha com a ferramenta que for mais adequada para o trabalho em cada caso. Beleza? Bom, deixe seus pensamentos aqui embaixo nos comentários do vídeo. O que você acha? O Python serve para tudo? Não serve? Tem outros problemas além desses que eu citei? Ou os problemas que eu citei não são problemas de verdade? A gente sempre consegue contorná-los. O que vocês pensam a respeito? Deixe nos comentários aqui embaixo. Vamos trocar uma ideia a respeito disso. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aproveitem para se inscrever aqui no canal da Boston Treinamento, se vocês não forem inscritos ainda. E se já forem inscritos, cliquem no sininho aqui embaixo para ativar as notificações e assim serem avisados quando tivermos conteúdo novo postado aqui no canal. E se você quiser contribuir com a Boston Treinamentos, torne-se membro do nosso clube de canais. Temos o link aqui embaixo na descrição do vídeo e também o botão Seja Membro do YouTube com as instruções. E não deixe de acessar o nosso website www.bostontreinamentos.com.br, além de nos seguir nas redes sociais, que estão aparecendo aqui em cima. Obrigado e até a próxima!